Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você está feliz nesta manhã? Como é bom nós estarmos na casa de Deus. Queridos, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, a partir do versículo 16. Nós vamos ler o texto da grande comissão, que não poderíamos deixar de citar a grande comissão, quando se trata da obra missionária. E em seguida já quero fazer as minhas considerações. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Estejam assentados, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade tão preciosa de estar aqui novamente na Igreja do Senhor em Curitiba e poder cooperar nesta manhã missionária. Eu quero agradecer pastor Wagner Gabi pelo convite, pela aquiescência ao meu nome, por poder me dar essa confiança que eu não mereço, mas sou muito grato, pastor Wagner. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe pelas palavras também, que o Senhor possa continuar abençoando esta igreja, este ministério. Também sou muito grato, pastor Anderson Romano, pelo convite, pela nossa amizade, pela nossa comunhão. E citando esses pastores, eu quero agradecer a todo o ministério da igreja em Curitiba, todos os pastores aqui, dirigentes de congregação. Estou vendo muitos amigos aqui, pastor Marcos aqui da igreja sede, pastor Sérgio Medeiros, irmã Lindsay, são nossos colegas aí também do trabalho da comissão de planos e estratégias de evangelismo e discipulado. Eu vi aqui também o pastor Valdecir de Paula, um grande guerreiro aí na evangelização, junto com a sua esposa. Deus abençoe. E vários outros pastores, amigos. Eu vi a irmã Andréia aqui, não vi o pastor Eliel, mas o casal lá na cabine, homem de Deus, muito querido por todos nós ali em Joinville. E eu trago o abraço do meu pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, que é o vice-presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, a toda a Igreja do Senhor, especialmente ao nosso pastor Wagner Gabi, que ele tem em alta estima, e sempre quando fala no pastor Gabi, ele tem um sentimento de gratidão e de honra, tendo o Senhor como um dos espelhos ministeriais para o pastor Sérgio Melfior. Meus amados, ainda antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero dizer aos irmãos que nós temos alguns materiais, e no final vai estar disponível aos irmãos, com o nosso irmão Jackson, ele é o líder de missões no setor 8, Shalom, que é a igreja que nós pastoreamos lá em Joinville, e eu trouxe o livro Formação do Discipulador, com ênfase na escola bíblica. É um livro do Tiago Cavalcante Alves, que é o coordenador do discipulado em todo o estado de Alagoas, com o pastor José Aurisvaldo Nunes. Eu tive o privilégio de prefaciar esse livro, e esse livro ele traz um processo de formação do discipulador,
com a ênfase na escola bíblica. Eu fiquei muito feliz, né? Pastor Newton disse: olha, pastor, eu estarei no discipulado, discipulando os novos convertidos, e a hora que terminar eu vou subir para estar contigo. Eu louvei a Deus. É um trabalho fenomenal, maravilhoso, é aquilo que a gente vive no dia a dia, que está no nosso coração, e eu tenho certeza que esse livro vai ajudar aqueles que amam almas, que amam vidas. Também trouxe um kit com os nossos materiais de treinamento do discipulado para o Brasil, que é o trabalho que eu coordeno na Assembleia de Deus em Joinville. Então tem aqui algumas revistas que são as nossas oficinas de treinamento, e os irmãos podem estar adquirindo esse kit. Também um kitzinho com uma revista de treinamento para o discipulado infantil, Família Unida Discipulando as Crianças. E eu trouxe de brinde, junto aqui nesse kit, alguns materiais de evangelização e discipulado infantil, para que os irmãos que trabalham nessa área possam também conhecer. Então, os irmãos que puderem, ao final, estarão nos abençoando o trabalho do discipulado, passando ali, adquirindo esses materiais. Queridos, eu quero falar nesta manhã sobre o seguinte tema: repensando a nossa missão. Repensando a nossa missão. Nós cantamos aqui: eu sou a tua casa, eu sou a tua morada, eu sou o teu lar, mude as coisas de lugar. E eu gostei muito desse louvor aí antes da palavra, o ministério de louvor, muito lindo. E com certeza é o que talvez o Senhor vai fazer na maioria de nós: mudar algumas coisas de lugar, mudar alguns conceitos a respeito da obra missionária. E nós vamos caminhando nesse texto. Eu não vou falar nada do que você já não sabe, mas eu vou falar aquilo que o Espírito Santo tem colocado já há alguns dias no meu coração, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida e para a minha vida, e nós vamos ser edificados aqui nesta manhã missionária. Você crê nisso, meu irmão? Quantos estão prontos para ouvir o que Deus tem a falar conosco? Quantos querem deixar o Espírito Santo mudar algumas coisas de lugar na sua vida? Glória ao nome de Jesus. Irmãos, o texto da grande comissão, todos vocês conhecem. Esse relato está nos 4 evangelhos, em Atos dos Apóstolos, momentos diferentes da grande comissão, ou segundo alguns estudiosos, o mesmo momento, mas com perspectivas diferentes. E eu quero me deter aqui no relato de Mateus, que é considerado o coração da grande comissão, ou seja, ele é o coração da missão da igreja. A missão da igreja, ela está de uma forma muito viva, expressa nesses versículos que nós acabamos de ler. E geralmente, por muitos anos, eu comecei a ler a grande comissão a partir do versículo 18, e algumas vezes até a partir do 19. E quando nós vamos aprofundar um pouco esse texto que fala da missão da igreja, ou seja, da missão de cada um de nós, nós iniciamos, esse relato inicia no versículo de número 16, e eu quero ir pontuando alguns tópicos aqui nesse texto, e à medida que nós formos avançando no texto, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer algumas conexões no teu coração, na tua mente, para aquilo que você está desenvolvendo na obra de Deus. E se porventura você não está ainda enfocado na missão da igreja, eu creio que nesta manhã você será despertado para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Glória ao nome de Jesus. O texto começa dizendo o seguinte: os 11 discípulos. E aqui, meus irmãos, parece um sinal de derrota, porque Jesus chamou 12 homens. Durante 18 meses ele caminhou com os seus discípulos e com a multidão.
E nos últimos 18 meses, depois de um processo de seleção, depois de passar uma noite inteira orando, Jesus chamou 12 homens para estarem com Ele e os enviou para exercerem a sua obra. E eu entendo, queridos irmãos, que o nosso primeiro chamado não é o chamado missionário, não é o chamado para a pregação, não é o chamado para desenvolvermos um ministério na casa de Deus, mas o nosso primeiro chamado é para estar com Ele. Quando nós estamos com Ele, quando nós passamos tempo com Ele, quando nós gastamos tempo aprendendo dEle na Sua palavra, nós estamos iniciando nesse processo missionário. Primeiro estar, para depois fazer, para depois ir e cumprir a missão que Ele nos designou. Entretanto, Ele chamou 12, Ele investiu em 12, Ele deu a sua vida primeiro pelos 12, no discipulado dos 12. Você vai ver que na oração sacerdotal, Jesus diz ao Pai: Pai, eu já cumpri a obra que me deste para fazer. Não foi na cruz que Jesus cumpriu a obra. Uma etapa foi cumprida no discipulado desses apóstolos, aqueles que o Pai lhe deu. E então, quando Ele dá o brado, está consumado, Ele concluiu a obra em favor da humanidade. Mas Jesus também se entregou por esses homens. Agora imagine todo esse investimento, todo esse tempo, todo o ensino e a dedicação, para chegar ao final e ser traído por um deles. Embora cumprindo as Escrituras, o filho da perdição se perdeu, mas aqui está um número imperfeito. 12 é um número completo. Na cultura judaica é a totalidade, de certa forma é a perfeição, é o todo. As 12 tribos de Israel, elas revelam isso para nós. Mas aqui, Jesus não tem medo de que Mateus registre que ele perdeu um, os 11. E talvez, meus amados irmãos, nós ficamos muito preocupados quando nós perdemos alguém, quando nós não conseguimos atingir todos os nossos objetivos. E há muitas vezes um confronto interno, há um conflito conosco mesmo. E não estou aqui justificando que nós devemos simplesmente ignorar as perdas das pessoas, mas em algum momento vão ter pessoas que não vão mais caminhar conosco, haverá pessoas que não vão conseguir estar no mesmo nível de compromisso que nós estamos, mas isso não invalida a obra que estamos fazendo para Deus. O missionário que está no campo de batalha, aqui tem vários missionários, nem todos que você está lutando para ganhar permanecem, e você luta, você chora. Se possível, Paulo, ele olha para os Gálatas e que não estão crescendo espiritualmente, e diz: filhinhos, de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Se possível, o missionário, ele arrancaria de dentro dele e colocaria dentro da pessoa, mas isso é uma decisão pessoal. Porém, meus amados irmãos, esse momento de perdas não invalida a obra que você está fazendo para Deus. Eu tive alguns dias uma experiência em um grupo de copastores que eu estou discipulando na congregação que eu pastoreio, e eu chamei para caminhar comigo
os meus copastores, dentre eles o Jackson, que é o quarto dirigente, está aqui, e 2 evangelistas, que são os meu segundo e terceiro, e mais um outro irmão que fazia parte da equipe. E nós começamos todas as quartas-feiras à noite a trabalhar a nossa vida espiritual, trabalhar o nosso caráter. Nós caminhando juntos já vários meses, embora já estou há 6 anos na congregação, mas eu não tinha investido um tempo de forma intencional em discipular essas pessoas que são as pessoas que estão comigo. E um desses irmãos, em um momento disse: olha, eu não vou mais caminhar, eu vou mudar para uma igreja mais perto da minha casa, e simplesmente eu estou saindo da congregação, e aquilo me feriu muito. Eu fiquei durante alguns dias chateado. Meu Deus, eu estou investindo nesse irmão, que aparentemente na igreja pouca gente via nele aquilo que Deus mostrou para mim na vida dele, e eu investindo nele, eu trabalhando ele, trabalhando a família, e daqui a pouco ele disse: olha, eu não quero mais, eu quero sair, pastor, me dá minha carta, eu vou para outra congregação por motivos pessoais. E aquilo me abateu. Mas quando eu lembrei do Senhor Jesus, e não estou comparando ele aqui a Judas, os irmãos não pensem isso, mas muitas vezes tem pessoas que não vão caminhar contigo todo o tempo, e isso não pode te desestabilizar. Você precisa continuar acreditando nas pessoas, você precisa continuar evangelizando, você precisa continuar discipulando, você precisa continuar fazendo a obra missionária. Jesus perdeu um, mas os outros 11 revolucionaram o mundo, e porque eles fizeram discípulos, eu e você estamos aqui hoje adorando e glorificando ao nome de Jesus. Os 11 discípulos. Discípulo é um aprendiz. Discípulo é alguém que está em crescimento. Discípulo é um seguidor de Jesus que não está conformado em apenas ser um membro de banco, mas ele quer mais. Ele tem desejo de fazer a obra de Deus. Ele tem desejo de imitar o mestre. Ele tem desejo de conhecer mais intimamente o mestre. E meus irmãos, só pode cumprir a missão aquele que é discípulo de Jesus. Essa missão não é para seguidores apenas. Esta missão não é apenas para os interessados, aqueles que acham bonito. Não é para aqueles que estão acomodados e confortáveis, mas a missão que Jesus nos comissionou é para verdadeiros discípulos. Por quê? Porque só um verdadeiro discípulo pode fazer outros discípulos. Deus estabeleceu uma lei natural, que nós reproduzimos conforme a nossa espécie. Cada um produz segundo a sua espécie, e você só vai formar pessoas da mesma qualidade que você. E eu costumo dizer: se você é um murmurador, você não serve para fazer a obra de Deus. Se você é alguém que está tomado pelo pecado, você não pode fazer a obra de Deus. Se você é uma pessoa que é avarento, você não está habilitado para ser um ganhador de almas, para ser um discipulador, para ser um missionário, porque você vai reproduzir não aquilo que você fala, mas você vai reproduzir quem você é. Mas você não está descartado. Se você estiver nessa condição, hoje Jesus está aqui, aleluia, para tocar a tua vida de uma maneira sobrenatural, e alterar essa essência, aleluia, para que você tenha uma essência poderosa, cheia da graça, cheia do Espírito, porque um discípulo cheio do Espírito Santo, ele produz pessoas cheias do Espírito Santo na obra missionária.
os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Jesus apareceu para os discípulos em Jerusalém, depois mandou eles irem para a Galileia, para depois mandar eles voltarem para Jerusalém, e depois então mandou ainda ficar em Jerusalém. Olha que coisa interessante, irmãos. Você já pensou por que Jesus não simplificou as coisas e disse: olha, fique em Jerusalém, e deu a grande comissão? Depois podia dizer: agora eu vou ser assunto, ele foi assunto aos céus, próximo a Jerusalém, e vocês ficam em Jerusalém, não precisa se incomodar com isso. Mas Jesus intencionalmente mandou os discípulos saírem de Jerusalém e irem para a Galileia, para o monte que ele designou. 140 quilômetros de ida e 140 quilômetros de volta, para dar essa ordem. Olha que coisa interessante, meus irmãos. O que Jesus quis fazer com esses homens? Ele estava os preparando para eles caminharem juntos, sem ele fisicamente. Você imagina o grupo de discípulos, como ele era diversificado. Existia lá um zelote, o Simão Zelote, que se fosse hoje, ele seria do Prona, né? Ele seria o cara da bomba atômica, era o extremista nacionalista. Existia o Judas Iscariotes lá, que era petista. Você deu risada, né? Existia lá um Pedro, que era um líder nato, mas Tiago e João, que eram líderes coléricos, que eram homens que estavam na liderança, mas não tinham aquele amor aos estrangeiros, aos samaritanos, e eram homens que sempre estavam querendo tomar posição. Usaram até a mãezinha deles, a mulher de Zebedeu, para fazer com que Jesus colocasse um à direita e o outro à esquerda no reino. Olha só a confusão. Tomé, aquele que é um analista, é uma pessoa mais ponderada, mais cética até em alguns momentos. O Mateus, que era inimigo de todos, era o cobrador de impostos. Olha a turminha que Jesus encontrou para trabalhar eles e fazer deles os seus discípulos, que dariam continuidade à sua obra na face da terra. Então Jesus, ele nos ensina uma lição. É que o discipulado, ele se faz de relacionamento. E o relacionamento, ele acontece em dois lugares principalmente, no caminho e na mesa. No caminho é que eles foram ajeitando as situações. 140 quilômetros deu para eles refletirem, deu para eles conversarem, deu para eles se consertarem. O Pedro, que se achava mais crente, agora envergonhado por ter negado o mestre. O Tomé, envergonhado por ter duvidado. Os outros, por terem fugido, estavam ali agora ajustando, aparando as arestas. E muitas vezes nós temos que entender, irmãos, que como missionários, como discipuladores, como pastores, obreiros da casa de Deus, nós não vamos ficar na posição que estamos para sempre. Nós não vamos estar presentes em todos os momentos. Nós não vamos estar fisicamente presentes durante todo o ministério, mas nós precisamos preparar discípulos que saibam
como caminhar juntos, como se relacionar. E o discipulado, ele acontece no caminho, à medida que vamos caminhando juntos, à medida que vamos andando e tendo experiência juntos, nós vamos vendo Deus se revelando na vida dos nossos irmãos, e nós vamos indo como igreja, aleluia, a semelhança de Cristo, crescendo como um corpo. O outro ambiente do discipulado, o ambiente de relacionamentos, é na mesa. E muitos pais têm perdido seus filhos para o mundo, para a carne, para o diabo, não na escola, não na faculdade, mas na mesa de casa. Porque, meus amados irmãos, a mesa é o lugar do relacionamento, a mesa é o lugar do partir do pão, do compartilhar. Agora imagine você, querido irmão, que tem uma atividade na igreja, você que tem um trabalho na obra do Senhor, e lá em casa, na hora da alimentação, depois de orar e agradecer a Deus pelo alimento, você compartilha com a sua esposa ou com o seu esposo aquilo que você não concorda na igreja, o defeito do teu líder. Você compartilha na mesa aquilo que você não gosta. Olha como o irmão cantou errado, como a irmã orou, como aquela irmã, ela não se comportou direito na igreja. Você vai compartilhando o defeito das pessoas, e os seus filhos vão sendo discipulados acidentalmente, para serem desviados no dia de amanhã, para serem desigrejados no dia de amanhã. Muitos companheiros de ministério, quando nós trabalhamos na nossa cidade, se lamentam hoje e dizem: olha, como eu fui imaturo, como eu compartilhei dificuldades da igreja com os meus filhos. Eu tinha estrutura, e eu deveria confessar só com a minha esposa, ou em alguns casos só com Jesus, mas eu falei na mesa, e o meu filhinho, como criança, eu não imaginava que ele estava entendendo, e quando ele vem para a igreja, ele olha para o pastor, ele tem uma imagem ruim de pastor, de irmã do círculo de oração, de cantor, de pregador, porque o pai e a mãe não souberam caminhar com ele de uma maneira intencional, para levar ele a ser um servo de Deus. Quando ele teve uma idade, e houve algum conflitozinho na igreja, mocidade, adolescência, ele saiu da igreja, ele não quis mais saber de igreja. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos. Você começa a cumprir a missão dentro de casa. Aleluia, a missão, ela sai para fora das quatro paredes, mas ela começa na base, ela começa dentro de casa. E Jesus queria que os discípulos se ajustassem, que eles caminhassem juntos, para chegar então preparados ao local que ele daria a grande comissão. A Bíblia diz que ao chegarem lá, versículo 17, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Há duas atitudes que nós podemos ter ao contemplar a visão da glória de Deus. Foi lido aqui no início o texto de Isaías. Quando Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e então Deus brada do céu: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aquela visão tremenda que causou temor santo, ela levou a uma reação, e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa visão de Jesus, ela pode causar essa obediência, esse temor santo, mas pode causar também a dúvida. E Jesus, meus amados irmãos, ele é tão maravilhoso, e a palavra de Deus, ela é tão palavra de Deus,
que ela não esconde as falhas humanas. Os maiores personagens bíblicos, você vai conhecer os seus defeitos e as suas qualidades. Deus não esconde, Deus não coloca, não tampa o sol com a peneira. Há uma transparência na palavra de Deus, porque nós podemos aprender tanto com os atos heróicos, tanto com as qualidades dos homens de Deus, como também com os erros, com as falhas e com os defeitos. E é isso que nos dá a esperança de nós podermos agradar a Deus e fazer a obra de Deus, porque eles foram imperfeitos, mas mesmo assim Deus os usou com poder e autoridade para edificar o seu reino na face da terra. Eu e você temos que estar conscientes dos nossos defeitos e falhas, mas apesar dos defeitos, apesar de mim mesmo, Deus pode me usar. Apesar de você e dos teus defeitos, Deus pode usar você para fazer a obra dEle, para cumprir a missão dEle na face da terra. Quando viram Jesus, adoraram. Quando a gente contempla a glória de Deus, nos prostramos e adoramos. Mas alguns duvidaram. E é interessante, queridos, que todo pastor, todo missionário, todo obreiro, todo crente, ele tem momento de dúvida, ele tem momentos de crise. Se você ainda não passou por uma grande crise, você ainda não conseguiu estar em algo grande que Deus quer que você esteja. Porque as crises que Deus permite são para nos levar para a posição que Ele quer que nós estejamos. E eu tive uma crise muito forte no ano passado, no início da pandemia, quando houve o lockdown, e eu estava habituado num ativismo. Eu parecia um hamster dentro de uma rodinha, e não parava por nada, não cuidava da saúde, não cuidava da alimentação, tudo falhas minhas, falha é o joaria humano, porque Deus ensina tudo isso na sua palavra. Eu não descansava, não tinha o meu momento de descanso, era de segunda a segunda, e isso se refletiu em uma grande crise, uma síndrome de burnout, que ainda estou em recuperação. Meus amados irmãos, eu entrei no esgotamento total. Eu estava naquele mês com uma agenda muito lotada, e não estava percebendo os sinais que o meu corpo estava dando, que a minha mente estava dando, e o próprio Espírito Santo estava usando pessoas para falar comigo, e eu dizia: isso aí é bobagem, esses camaradas são muito fracos, não aguentam nada. Não, eu sou o super-homem, eu sou o super-crente, o super-ganhador de alma, deixa comigo, você não consegue me acompanhar, eu vou indo. E não estava ouvindo a voz do Espírito Santo, e um carro a 200 por hora, de repente, puxa-se o freio de mão. Isso que aconteceu com a minha vida, eu capotei, fisicamente, emocionalmente e consequentemente também espiritualmente. E o mês de março do ano passado começou essa síndrome de burnout, e eu caminhei durante alguns meses, irmãos, só pela misericórdia de Deus. Durante a pandemia, eu só conseguia ir até o templo, fazer a live e voltar para casa, e ficar enclausurado em casa. Não porque eu tinha medo do coronavírus, é porque eu não tinha energia mais, se esgotou as minhas forças. E esse é um grande problema que acomete os pastores e principalmente os missionários, porque nós, irmãos, achamos que somos super-homens, e a igreja cobra de nós que nós sejamos super-heróis, como testemunho do nosso querido pastor aqui, que na obra missionária antigamente,
não havia ou não era enviado tantos recursos aos missionários, o missionário tinha que se desdobrar, e o missionário tinha que viver pela fé 24 horas por dia, um milagre após outro milagre, para conseguir se manter na obra de Deus. Mas esse desgaste, ele cobra um preço, porque nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos de carne e osso, ainda que eu e você não venhamos a reconhecer isso, mas uma hora a conta chega. E para mim foi muito difícil dobrar os joelhos e não sentir a presença de Deus, não porque Deus não estava comigo, não, Deus estava ali mais perto do que nunca e me carregando no colo, mas é porque o meu emocional já não conseguia sentir mais nada. E eu comecei a caminhar por fé, e eu dizia: Senhor, os meus projetos para o discipulado, para o Brasil, para outras nações. E Deus não falava nada: meu filho, eu quero te curar primeiro. Eu comecei a pregar sobre Elias nas lives, porque eu estava pregando para mim mesmo, 15 semanas falando de Elias, porque eu estava olhando para Elias e dizendo: eu estou hoje embaixo de um zimbro, e eu preciso, Senhor, desse pão e dessa água. Mas, queridos irmãos, isso me levou a ter outro tipo de experiência com Deus, porque vivendo esse momento de burnout, como a maioria dos irmãos sabe aqui que já nos conhece, com uma filha com uma doença ultra rara, com uma criança especial dentro de casa, então foi difícil para mim conseguir me levantar, e eu orava e dizia: Senhor, eu não tenho mais projetos para a congregação, eu não tenho mais projetos para o discipulado, parece que se a minha vida acabar hoje, eu não sei mais o que fazer, Senhor, faltou dizer assim, só restei eu, e eu quero morrer. Não cheguei a pedir a morte, mas pela primeira vez eu tive um sentimento de depressão tão profundo, de angústia tão profunda, que eu dizia: Senhor, eu não vou pedir para morrer, mas eu peço, Senhor, me cura disso, porque a sensação da morte se apoderava de mim. E então Deus começou a ministrar na minha vida e no meu coração, e aí eu precisei ser transparente com a igreja, ser transparente com os meus irmãos, e eu dizia para os irmãos: irmãos, eu não estou me autocomiserando, eu não gosto de ficar falando das minhas dificuldades, falando que eu estou precisando disso ou daquilo, mas eu dizia: irmãos, orem por mim, eu preciso da graça de Deus, porque eu estou passando por um esgotamento, e aquilo que eu pensava que ia me desmoralizar perante a igreja, que os irmãos da minha liderança, que os obreiros que eu pastoreio, e a minha equipe do discipulado, são mais de 20 pastores que eu estou coordenando, eles iam talvez olhar para mim e dizer: esse homem é muito fraco, ele não aguenta nada, ele não tem o que nós precisamos. Pelo contrário, isso me conectou mais às pessoas, porque as nossas dúvidas, irmãos, às vezes elas não afastam as pessoas de nós, mas elas aproximam pessoas que podem nos ajudar, elas aproximam pessoas que podem estar ao nosso lado, porque nós também precisamos de ajuda. Nós, obreiros, igreja, não somos super-homens, mas nós precisamos do abraço da igreja, do carinho da igreja e da oração da igreja por nós. E por outro lado, à medida que eu fui compartilhando com os irmãos, as pessoas começaram a se identificar, porque eu ser pastor não me torna um ser humano melhor, mas ser humano me torna um pastor melhor. E a minha humanidade, muitas vezes, queridos irmãos, eu penso que vai tirar a glória de Deus, pelo contrário, porque o tesouro ele está dentro dos vasos de barro, para que a excelência do poder, ela não seja nossa, mas seja dele.
E à medida que Deus vai quebrando esse vaso, o tesouro vai aparecendo, o tesouro vai se revelando. E quando você expressa as tuas vulnerabilidades, as pessoas olham e dizem: esse alguém é alguém como eu, é gente como a gente, e eu posso me aproximar desse pastor, eu posso me aproximar desse missionário, eu posso me aproximar desse irmão, porque ele vai entender o que eu estou passando. E foi isso que aconteceu. Um dia uma irmã que fazia tempo que não ia na igreja por causa da pandemia, chegou na igreja e viu um ambiente diferente, e ela ouviu a minha mensagem, e no final do culto ela disse: pastor, o que aconteceu com você? Você parece que está mais crente. Se ela soubesse como é que eu estava emocionalmente, ela disse: pastor, eu não gostava de você, na lata assim, mas a partir de hoje eu estou amando o Senhor, a partir de hoje eu vou orar mais pelo Senhor. Ela começou a chorar, porque eu olhava para o Senhor e achava que o Senhor era muito crente, era muito santo, eu nunca ia me aproximar de você, eu nunca ia ser como você. E geralmente as pessoas pensam, se você é um super crente, ou elas olham para você e dizem: olha, é muito inacessível, eu não sou tão crente assim, não sou tão santo assim, nunca vou chegar lá, então eu vou me afastar. Ou elas olham e dizem: não, esse pastor é uma fraude, não existe alguém assim. E quando nós duvidamos, ousamos duvidar, e ter as nossas dúvidas, é aí, queridos irmãos, que as pessoas vão se identificando conosco. E ela disse assim: pastor, a partir de hoje, eu vou orar pelo Senhor, porque o Senhor passa as mesmas coisas que eu estou passando, o Senhor é uma pessoa igual a eu, e a partir de hoje pode contar comigo. Eu era oposição aqui na igreja, mas agora eu estou do teu lado para te ajudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, as nossas dúvidas, elas existem porque Deus está trabalhando em nós, para nos levar a convicções mais profundas, para nos levar a certezas mais profundas, para nos ajudar nas nossas dificuldades, e para que nós possamos ajudar as pessoas que estão passando por aquilo que estamos passando. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: é interessante, irmãos, que as tuas dúvidas não te afastem de Deus, os teus questionamentos não te levam para longe de Deus. Se você for sincero na tua dúvida, isso vai levar você a buscar mais a Deus e você se aproximar. Interessante que Jesus não se aproxima só dos que adoram, mas Ele se aproxima também dos que duvidam. Aleluia, e eu e você somos instrumentos de Deus, para irmos até aqueles que duvidam. Quando você se aproxima de alguém que não crê, aleluia, é Jesus que está se aproximando dele, para lhe revelar convicções profundas. No dia 9 de julho de 2020, ele olhou para mim e disse: você duvidou, mas agora eu vou me aproximar de você. E ele usou a boca de um homem de Deus e disse para mim, Jeremias 12:5. Tira o nome de Jeremias e coloca Joari. E eu coloquei. Joari, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? E eu disse: Senhor, eu achava que eu estava bombando, que eu estava abafando, eu estava correndo que nem um louco, para fazer a tua obra, agenda lotada, atividades na igreja, no campo, no Brasil, fora do Brasil.
E ele disse: você está cansando correndo com homens que estão andando a pé, mas eu quero elevar você de posição, para você correr com aqueles que estão andando a cavalo. Deixa eu profetizar na tua vida aqui nesta manhã. Deus trouxe pessoas aqui para dizer para você: você está cansado, você está sofrendo na posição que você está correndo, mas Deus está trabalhando para te elevar de posição, para elevar o nível, para você subir de categoria e você começar a caminhar com pessoas de outro nível, porque Ele tem algo grande a realizar na tua vida. E aí eu fui para o comentário da minha Bíblia de Estudo Discipulado, e o comentário é interessante. Ao lado de quem você está correndo? Será que Deus tem o propósito de elevar você, a fim de que você corra ao lado de cavalos? Você está pronto para isso? Se não, o que precisaria fazer para estar em forma espiritual, emocional e até fisicamente para desafios maiores? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nosso desejo nesta manhã, o desejo de Deus, e creio que todos os pastores aqui, é que Deus desperte a tua vida para a obra missionária, é que Deus levante, chame missionários. Mas você está preparado para desafios maiores? Se Deus chamar você para a obra, o que você precisa fazer? E o que você precisa deixar de fazer para cumprir aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida? E eu disse: Senhor, eu não estou preparado, então eu preciso de pessoas para me ajudar. E Deus colocou um pastor que passou por esgotamento e depressão na minha vida para me ajudar e caminhar comigo. Deus colocou um médico cheio do Espírito Santo para me tratar fisicamente. Deus colocou um discipulador para caminhar comigo, para me ajudar no meu crescimento espiritual. Irmãos, e para a glória e honra do nome de Jesus, Deus começou um processo de restauração na minha vida. E quando, em um determinado momento, Deus falou comigo e disse: agora onde você está, meu filho? E eu disse para o Senhor: Senhor, eu já estou do lado de fora da caverna, eu já atravessei tudo isso, estou pronto para o Senhor me chamar, me dar uma nova missão. Agora eu estou preparado, eu só quero que o Senhor abra o horizonte e me mostre o que eu devo fazer para o teu nome ser glorificado. E assim como a Elias, ele disse: agora eu tenho uma nova missão para você. Em abril desse ano, na nossa convenção da CGADB, inesperadamente, estava assistindo ela online, e quando o pastor Wellington Júnior estava ali lendo a nominata dos indicados para assumir as responsabilidades, eu sabia que seria o representante de Santa Catarina na comissão de planos e estratégias de evangelismo e discipulado. Até então o presidente era o pastor Raul Cavalcante, era o nosso presidente, o pastor Sérgio estava junto, era o secretário da equipe. E de repente o pastor Wellington pegou a folha e foi ler, e falou com o pastor Alexandre Júnior do lado. Talvez ele perguntou: é esse nome mesmo? Não sei o que ele perguntou, mas ele leu o meu nome. Naquele momento, eu me senti muito impactado por Deus, e Deus começou a ministrar no meu coração: está vendo para o que eu estava te preparando? Eu te chamei, se fosse há um tempo atrás você não estaria preparado, mas hoje você está preparado para caminhar ao lado de cavalos, para andar ao lado de pessoas que têm outro ritmo, para desafios maiores, para a glória e a honra do nome de Jesus. Aleluia. Um vaso quebrado, um vaso sofrido,
um vaso esgotado, mas o Senhor, Ele gosta de pegar aquilo que não é, aleluia, para confundir o que é, aleluia. Nessa manhã, se você está se sentindo, quem sabe, quebrado com as situações da vida, Deus te trouxe aqui para fazer uma promessa para você. Você se coloque na posição que Ele quer, e Ele vai usar você poderosamente para fazer aquilo que Ele quer, e para a glória do nome de Jesus. Deus havia me mostrado algo através de uma visão no ano de 2004, e naquele momento passou como um flash na minha mente, e Deus está vendo o que eu te mostrei. Eu te preparei para você ser uma bênção, para você ser um instrumento nas minhas mãos, e para a glória de Deus, irmãos. Deus nos deu graça diante do coração do nosso presidente, e sexta-feira, para testemunhar para vocês, os nossos projetos da comissão foram todos aprovados pelo nosso presidente da CGADB, e esse final do ano e o ano que vem promete para a glória de Deus, porque Deus vai fazer coisas grandes, não porque sou eu, não, mas é porque Deus, Ele está usando os seus filhos, Ele está trabalhando, e para esse tempo Deus escolheu pessoas para estar ao nosso lado, para ganhar almas para Jesus, e fazer discípulos no Brasil. Você crê nisso, irmão? O ano que vem começa a década da evangelização e do discipulado na Assembleia de Deus no Brasil. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você vai fazer parte também. Você vai ganhar almas, você vai fazer discípulos para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, o tempo já está esgotado. Eu gostaria de orar por você. Se coloque em pé, por gentileza. Aleluia. Como eu faço a obra missionária? O texto conclui: primeiro, não com a tua força e com a tua autoridade, mas a autoridade dele. Segundo, indo, fazendo discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo que Jesus mandou. E quando você cumpre isso, tem a promessa, que ela é condicionada à obra missionária. Jesus falou lá em Mateus 18, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, eu estou no meio deles. Aí está falando no contexto de igreja, está falando no contexto de resolver situações, e ali é disciplina eclesiástica mesmo, o contexto. Mas aqui em Mateus 28, é uma presença diferente, e essa presença não é apenas no ambiente eclesiástico, essa presença diferenciada que Jesus está falando aqui, que Ele estará conosco, é no contexto do cumprimento da missão. Se você vai, faz discípulos, batiza e ensina, Ele está contigo, Ele está fazendo milagres, Ele está abençoando, mesmo que você, meu amado irmão, não tenha capacidade, mas Ele dá uma capacidade sobrenatural, porque quando nós fazemos o que Ele pediu, Ele faz aquilo que Ele prometeu. Eu gostaria de orar por você, que deseja hoje, nesta manhã, uma entrega maior para a obra missionária. Aleluia, você que está repensando a sua missão, de ganhar almas, fazer discípulos, batizar, ensinar. Você que quer se colocar à disposição de Deus, e você diz: pastor Gabi, assim como os discípulos estavam orando, eu também estou rogando ao Senhor da seara que envie obreiros à sua seara. Pastor Anderson, como o Senhor nos incentivou, eu também estou contribuindo e estou fazendo a minha parte pelos missionários que vão, mas eu não vou ficar só na oração e na contribuição, eu também quero fazer a obra missionária onde eu estiver.
Você que sente esse chamado, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. O pastor está autorizando os irmãos a virem à frente. Eu gosto muito desse gesto, irmão, porque esses passos, poucos passos até o altar, diante de Deus simbolizam muita coisa. Aleluia. Deus está vendo você dizer: eu quero, Senhor, eu me entrego, eu quero cumprir esse ide, fazei discípulos de todas as nações. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus trabalhou muito comigo, dando um amor, uma paixão muito grande pelas pessoas de cultura hispana, e Deus me ensinou o espanhol de uma forma tremenda, autodidata. Isso é o testemunho para um outro dia, de como Deus me capacitou no espanhol do dia para a noite. E eu pensei: Senhor, será que o Senhor me quer na Argentina, me quer no Chile, no Paraguai, na Espanha? E aí Deus começou a mandar venezuelanos ao redor da minha igreja. Assim como já tínhamos muitos haitianos, Deus começou a mandar venezuelanos. E eu disse: Senhor, agora eu entendi porque o Senhor me chamou para amar esse povo hispânico, porque o Senhor trouxe pessoas, e eu vou fazer discípulo de todas as nações no meu bairro. Aleluia. Talvez você não tenha o chamado para ir além fronteiras, mas você tem chamado para fazer discípulo de todas as nações. Feche os seus olhos agora. Aleluia. Se tiver um fundo musical. Xarabacanteremas te candaramaste te candarai. Xarabacanteremas suribicantarabas. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, nos entregamos, Senhor, e nos rendemos a Ti. Porque é o Senhor que chama obreiros para a sua obra, é o Senhor que envia ceifeiros para a sua seara. Obrigado, Jesus, porque eu sou fruto de uma manhã missionária, lá na cidade de Fraiburgo, Senhor. Quando eu vi à frente, não tinha uma oferta para entregar no altar, e eu disse: Senhor, aqui está a minha vida como oferta, faz de mim o que Tu queres. Aqui estão os Teus filhos, Senhor, oferecendo as suas vidas a Ti. Domina, Senhor, as nossas vidas para serem vidas missionais. Onde quer que estejamos, ó Pai, que venhamos a ser intencionais na obra de falar do Teu amor, de evangelizar, de investir em pessoas e fazer discípulos, de batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e de ensiná-los a obedecer tudo aquilo que o Senhor mandou. Assim como um dia, Senhor, esta mensagem nos alcançou, assim como um dia alguém cuidou de nós, alguém nos ensinou os primeiros passos da fé, faz de nós discipuladores para a Tua glória. Faz de nós missionários onde estamos, no nosso bairro, no nosso prédio, na nossa rua. Faz de nós missionários, Senhor, na empresa, na faculdade, na escola. Faz de nós missionários, Senhor, no trânsito, onde nós passamos, na padaria, no supermercado, onde tivermos contato com as pessoas. Que o Senhor faça de nós missionários apaixonados e comprometidos, discípulos verdadeiros. Nesta manhã, Senhor, eu Te peço também, chama pessoas para as nações, assim como o Senhor fez com o missionário que está aqui lá de Moçambique. O Senhor pode fazer com homens e mulheres. Fala, Senhor, aos corações, desperta, Senhor, as nossas vidas. Eu ministro a Tua bênção sobre os Teus filhos que estão diante do Teu altar, e sobre toda a Tua igreja nesta manhã, e nos entregamos a Ti, Senhor,
para sermos mais missionários, para sermos mais missionais, para sermos evangelizadores, discipuladores, ganhadores de almas para o teu reino, que nós possamos chegar nos céus com as mãos cheias, e não com as mãos vazias, ó Deus. Aqui estão as nossas vidas, Pai. Xarabacanteremaste, candaramaste, candarai. Surimicandaramai, sodecantaramaste, candarai. Receba agora o toque do Espírito em nome de Jesus. Ouça a voz do Espírito agora em nome de Jesus. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.